Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Pamela Buais Sena de Araújo. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje, iremos estudar sobre como a arte pode unir os povos, como ela está presente em todos os lugares e como a arte torna esses espaços comum a todos nós. Vamos ver como os traços artísticos, cores, linhas, pigmentos e formas de todas as nações influenciam as diversas culturas e como podemos fazer uso das artes para expressar-se e apreciar todas elas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Hoje, iniciaremos nossa aula viajando um pouco no nosso imaginário, pensando também como vemos a arte em nossa comunidade e como ela está presente no nosso cotidiano. Vamos imaginar que estamos em um teatro de sombras e todos estamos por trás de uma cortina com uma luz. Essa luz nos iguala, ao passo que a sombra estabelece as diferenças dos nossos contornos. Observe o slide a seguir. Abre-se a cortina e a luz está por trás. Daqui para frente, vamos chamar os personagens que fazerão parte da nossa aula de hoje. Surge nosso primeiro personagem. Vocês conseguem perceber de quem é essa sombra? De quem é essa silhueta? Se você respondeu de um índio, você acertou! Parabéns! Em segundo lugar, temos a silhueta de... Quem vocês acham que essa silhueta representa? Essa silhueta representa uma mulher da cultura afro. Podemos constatar isso pela vasta cabeleira e os quadris largos. E para finalizarmos nossa viagem pela imaginação, surge nossa última representação cultural. Essa silhueta representa que estilo de arte? Se você respondeu que ela representa a dança, você acertou! Parabéns! E aí, gostaram da nossa viagem? Observe que nosso teatro está cheio de representações culturais. Temos a representação indígena, temos a representação africana e temos a representação da arte europeia. Todas as silhuetas representadas aqui no nosso teatro fazem da arte a maneira de expressar e caracterizar sua cultura. E todas elas devem ser de igual forma valorizadas. Deste ponto em diante, iremos analisar aspectos individuais de cada uma destas culturas, como suas expressões são reveladas através da arte e como essas expressões estão presentes em nossa cultura e nas demais culturas. Veremos que a arte produzida por estes povos não é aleatória, que ela segue padrões e que ela tem um porquê. Iniciemos, então, com o nosso primeiro personagem. Observe no slide como a arte está presente na cultura indígena. O indígena é representado em todos os continentes do mundo. Cada nação, cada povo possui a cultura indígena presente em sua cultura inicial. Em nosso caso, especialmente aqui no Amazonas, temos essa cultura muito forte em nossas manifestações artísticas. A cultura indígena é repleta de adornos de peles e penas de animais, mas também muito marcada pelas pinturas. Nosso objetivo ao olharmos para a cultura indígena está na forma de suas pinturas. Uma das manifestações artísticas indígenas mais interessantes estão em seu grafismo. O grafismo indígena pode indicar a que tribo um índio pertence, identifica os diferentes animais na natureza, pode indicar a quantidade de filhos que se tem ou ainda determinar quem participará das danças nas festas. Vamos ver a seguir alguns exemplos desta arte? Veja no slide. As pinturas em pernas ou corpo podem significar: a imagem 1 representa a celebração da chegada do 10º filho. A imagem 2 é a pintura feita em corpo ou rosto para quem tem 2 filhos.
Por sua vez, a pintura 3 representa que todos os membros da tribo podem dançar em uma festa. No slide a seguir, temos a representação de recursos naturais e animais. No desenho 1, temos a folha do açaí. No desenho 2, a repartição do beiju. No desenho 3, temos o rastro do caramujo e assim por diante. Apesar de termos contemplado o grafismo na cultura indígena, não podemos ignorar sua presença na nossa vida diária. Veja os exemplos nas imagens ao lado. Encontramos o grafismo em artigos domésticos e de decoração, em atividades infantis e desenhos para colorir. Com todos os elementos que já vimos a respeito do grafismo, só nos resta defini-lo e entender seus traços. Veja no slide a seguir. O grafismo é uma maneira de se expressar através da arte. Essa arte prioriza detalhes, principalmente as linhas, cujas formas variadas podem causar efeitos de beleza e encantamento. Tendo como elemento principal os traços bem alinhados, sua estrutura é desenvolvida em formatos de linhas que podem ser classificadas em convergentes, divergentes, paralelas e perpendiculares. Os exemplos a seguir demonstram cada estilo de segmento de linhas e traços. No ponto 1, temos os convergentes. Só dirigem a um ponto. Já as linhas divergentes se direcionam para um ponto só. As linhas paralelas seguem a mesma direção, mantendo a mesma direção entre si. As perpendiculares se cruzam tomando ângulos retos, podendo ser também reta horizontal, reta vertical, reta inclinada. Quanto à sua posição, pode ser reta quebrada, mista, curva ou ondulada e etc. Então, estão gostando da nossa aula? Mas não sai daí não! Vamos continuar estudando arte. Trazendo de volta nosso segundo personagem do Teatro de Sombras, que é a representação da cultura africana, observe as imagens no slide a seguir. No nosso slide, temos representações artísticas da cultura africana. Qual característica é a mais marcante em todos os estilos da arte? Ou seja, o que se destaca nestas representações culturais? O elemento que mais se destaca em todas as representações culturais nas imagens são as cores. Se você pensou nas cores, você acertou em cheio. A cultura africana, com certeza, é marcada pelo uso das cores vivas, fortes e vibrantes. Tudo na arte afro tem cor, tem brilho, tem luz. E por falar em cor, de onde será que se origina toda essa cor representada na cultura afro? Será uma cor luz ou uma cor pigmentada? Cor luz ou cor pigmentada? Mas o que é isso, professora? Achei que cor fosse cor, que não houvesse algum tipo de diferença. Isso é o que você deve estar se dizendo para si mesmo, não é? Mas não se preocupe, estou aqui para explicar a você qual a diferença entre esses dois termos. Observe no slide a seguir a diferença entre cor-luz e cor-pigmento. Trarei a você uma definição bem simples do que seria a diferença entre esses dois termos. Cor-luz é aquela que podemos ver através de raios luminosos, dentro dos quais o olho humano identifica determinada tonalidade de cor. Baseia-se na luz solar ou em fontes luminosas artificiais, como aquelas que vemos no arco-íris, nos diamantes e na superfície de CDs. Por sua vez, a cor pigmento é aquela que extraímos da natureza, como das plantas, das sementes ou do barro da terra. É a tinta usada pelo índio para fazer seus grafismos, ou ainda a tinta fabricada pelo homem e vendida do comércio para vários fins. Legal as coisas que aprendemos hoje, não é? Mas espera aí, nossa aula ainda não terminou, não. Para finalizarmos, vamos pensar novamente no último personagem do Teatro de Sombras.
Nosso último personagem é uma bailarina. Pode ser considerada um dos símbolos principais da arte europeia. Apesar de não tratarmos da dança na nossa aula, vamos analisar alguns aspectos da cultura europeia? A cultura europeia, assim como a afro, também é marcada pela cor, pela luz, pela vivacidade de sua cultura. No entanto, um dos ícones mais marcantes da cultura europeia são as artes visuais. Até hoje, os museus europeus expõem em seus acervos inúmeras obras de arte de grandes pintores. Inclusive, muitas pessoas de todo o mundo viajam para países como a França para visitar um dos museus mais famosos do mundo, o Museu do Louvre, pois lá estão guardadas e expostas as obras de artes visuais dos artistas mais famosos do mundo, como Pablo Picasso, Monet, Rembrandt, dentre outros. Mas se vamos falar de obras e artistas europeus, vamos contemplar um artista famoso? Vamos falar de Amadeu de Souza Cardoso. Observe-o no slide a seguir. Amadeu de Souza Cardoso foi um grande pintor português do século XIX, pertencente à primeira geração de pintores modernistas portugueses. Este artista destaca-se entre todos os demais pela qualidade excepcional da sua obra e pelo diálogo que estabeleceu com as vanguardas históricas do início do século XX. Sua pintura articula-se de modo aberto, com movimentos como o cubismo, o futurismo ou mesmo o expressionismo, atingindo em muitos um nível em tudo equiparável à produção de topo da arte internacional contemporânea. Quanto aos movimentos artísticos que influenciaram a obra do autor, vamos destacar o cubismo. O cubismo se caracteriza pela observação da realidade por diferentes perspectivas, tendo como foco a geometrização das formas, rompendo com a representação real dos objetos. Tal movimento artístico pode ser dividido em cubismo analítico e cubismo sintético. O analítico tem como foco a decomposição dos objetos, com ângulos sobrepostos e fragmentados do objeto, cuja análise passa por uma representação conceitual. Quanto ao cubismo sintético, há uma retomada da forma, ou seja, a fragmentação do objeto torna novamente a figura mais reconhecível, sendo possível a inserção do uso de materiais diversos como madeira, pedaços de jornais, vidros e etc. Podemos visualizar tais conceitos no exemplo das obras na tela. Olhando para a obra do nosso artista Amadeu Cardoso e levando em consideração a característica de suas obras, podemos trazer um último conceito para a nossa aula de hoje. O movimento artístico do cubismo nos traz a possibilidade de conceituar o que seria uma análise abstrata ou figurativa. Na obra de Amadeu Cardoso, temos as duas possibilidades. Em sua obra A Chalupa, podemos trazer um conceito de arte abstrata, cuja intenção é a não representação de figuras ou de objetos como realmente são. A arte abstrata utiliza-se somente das formas, cores e texturas, sem retratar nenhuma figura. Quando o pintor rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela passa a ser abstrata. Por sua vez, a arte figurativa é aquela que tenta representar figuras e ou objetos, ou até mesmo lugares da nossa realidade objetiva. Quando observamos uma obra que nos traz uma pessoa, uma garrafa, frutas, uma paisagem, um animal, etc., estamos diante de uma arte figurativa. Logo, as duas obras do nosso artista europeu representam exatamente as definições de análise propostas na nossa aula de hoje. Desta forma, vamos para a melhor parte da nossa aula? Vamos exercitar nossos conhecimentos? Vem comigo para a hora da atividade!
Preparado para testar seus conhecimentos? Então, vem comigo para a primeira questão. Atividade 1. Observe a imagem que representa o grafismo indígena. Marque a alternativa que define os tipos de linha usadas na arte exposta. Alternativa A: linha mista, ondulada e reta. Alternativa B: paralela, ondulada e fechada. Alternativa C: horizontal, inclinada, reta. Alternativa D: convergente, mista, vertical. Tempo em tela. Tendo cumprido nosso objetivo, você conseguiu responder nossa primeira questão? Qual das alternativas você escolheu? Se a alternativa apontada por você foi a letra C, então você tá craque em tipos de linha. Parabéns! De acordo com os tipos de linha, quanto sua posição, forma e etc., as linhas representadas na arte gráfica indígena são horizontais, inclinadas e retas. Seguindo para a nossa segunda e última questão, atividade 2. Vejamos o que se pede. Observe a obra de Wassily Kandinsky, Holland Beach Chairs. Quanto às suas cores e características, podemos afirmar: alternativa A: a obra é abstrata, feita com cor de luz. Alternativa B: a obra é figurativa, pintada com pigmentos. Alternativa C: a obra é figurativa. Alternativa D: a obra é abstrata, pintada com cor pigmento. Tempo em tela. Indo para a resolução da nossa questão, qual alternativa você marcou, sendo a correta? A letra A? Alternativa D? Muito bem! Se sua resposta foi a alternativa D, você sabe fazer uma análise perfeita das artes e suas características, e também está dominando direitinho os conteúdos apresentados. Parabéns! A alternativa correta é a D. Agora, vamos lembrar um pouquinho do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão! Hoje, iniciamos nossa aula com um pequeno teatro de sombras, trazendo a imaginação para pensarmos e nos conectarmos com as várias culturas ao redor do mundo e de nós mesmos. Os 3 personagens que trouxemos nos fizeram lembrar características da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia. Vimos que a arte é o marco principal para identificarmos a cultura destes povos. Na cultura indígena, vimos o grafismo como arte principal de suas manifestações culturais. Dentro desse tipo de arte, vimos suas representações e como se classificam os traços que são usados. Na cultura afro, vimos a cor como elemento principal em todas as suas expressões artísticas. Diante disso, podemos estabelecer a origem destas cores, podendo ser elas cor-luz ou cor-pigmento. Já na arte europeia, constatamos que sua maior expressão de arte está na arte visual, podendo caracterizar, através de movimentos artísticos como o cubismo,
o que vem a ser uma arte visual figurativa e abstrata. E então, de todas as formas de arte que visualizamos hoje, com qual ou quais você mais se identifica? Agora, chegamos ao fim da nossa aula, mas vamos finalizar acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre grafismo e suas características, cores e seus tipos, bem como saber diferenciar artes figurativas e abstratas. Tchau, tchau! Até a próxima aula!